Temos orado ao Senhor, estamos preparados para receber esta mensagem que seja de grande bênção e crescimento espiritual para cada um de nós. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Bom dia, amáveis amigos, irmãos aqui presentes e os que estão em diferentes nações, ministros, igrejas, irmãos reunidos louvando a Deus e recebendo a palavra do Senhor hoje, domingo, dia importante no meio do cristianismo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos fale diretamente a nossa alma, alimente a nossa alma e todo o nosso ser com a sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leamos em Amós, capítulo 8, do versículo 11, versículos 11 e 12, onde nos diz da seguinte maneira: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é fome de ouvir a palavra de Deus hoje. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Esta profecia nos fala de fome espiritual e sede espiritual. Portanto, assim como nós alimentamos o nosso corpo com alimento literal, temos que alimentar a nossa alma com alimento espiritual. E o alimento espiritual para a alma é a palavra de Deus, pelo qual, assim como você tem de encontrar alimento para o corpo e comê-lo, você necessita buscar e encontrar alimento espiritual para a alma. E é a palavra de Deus correspondente para o tempo em que você está vivendo. Em palavras mais claras, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, para o tempo em que lhe correspondeu viver. Se você vivesse no tempo de Noé, você teria que buscar esse pão espiritual, a palavra de Deus, a mensagem que Deus colocou na boca de Noé para o povo. Esse era o alimento espiritual para a alma dos seres humanos do dia de Noé. A Escritura nos diz que não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, Deus nos disse, por intermédio do profeta Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, em que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Assim, para que o nosso corpo viva, para que viva o nosso corpo físico, nós lhe damos alimento físico.
Assim, para que viva a nossa alma, nós temos de lhe dar um alimento espiritual que é a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa esteja vivendo. Quer dizer, a mensagem de Deus para o tempo em que a pessoa viva. Nós também encontramos que quando o diabo tentou Jesus, isso está no capítulo 4 de São Mateus, versículos 13 e 4, quando o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, diga a estas pedras que se convertam em pão. Cristo lhe disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que sai da boca de Deus é a palavra de Deus. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é a palavra que toda pessoa necessita comer espiritualmente. A sua alma comer essa palavra para que viva eternamente no reino de Deus. É a vida espiritual, a vida da alma no reino de Deus. Consequentemente, você tem que alimentar a sua alma, assim como você alimenta o seu corpo. Está prometido ou profetizado por Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, que virá fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é alma, espírito e corpo. A alma é o que realmente é a pessoa. O espírito é o corpo espiritual. O espírito que cada pessoa tem, que é um corpo parecido com esse corpo físico, mas é de outra dimensão. E o corpo físico que você já viu. E viu o seu rosto no espelho. Encontramos que tanto o corpo, o espírito e a alma necessitam de ser alimentados. O corpo com comida física. O espírito com ensinamentos humanos e também ensinamentos espirituais. E a alma alimentada com a palavra de Deus para que a alma tenha a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou de morte para a vida. São João, capítulo 5, versículo 24. Assim Cristo disse. E, sendo que se requer o pão para a alma, no maná que foi dado para o povo hebreu, o pão espiritual para a alma foi ali representado, o qual seria dado ao ser humano. Por isso é que no capítulo 8 de Deuteronômio, no versículo 3, disse que deu o maná do céu, maná, alimento para o corpo. E ali mostrou que não somente de pão físico o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento para a alma é mais importante do que o alimento para o corpo. E no maná estava representado o alimento para o espírito e para a alma, ou seja, que no maná estava representado Cristo. Por isso é que Cristo disse, em São João, no capítulo 6,
no versículo 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E no mesmo capítulo 6, nos versículos 39 e 40, disse: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Tudo que o Pai lhe deu, Cristo disse, que nenhum de todos aqueles que me deu não se perca. Estas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que lhes dê a vida eterna, para que não se percam estas ovelhas, estas pessoas, senão que as ressuscite no último dia, ou seja, as ressuscitará se morreram fisicamente, e se estiverem vivas, as transformará. E todos serão a imagem e semelhança de Deus, assim como Cristo com seu corpo físico glorificado e o espírito teofânico angelical. Disse, e esta é a vontade, que eu ressuscite no último dia. E o último dia diante de Deus, porquanto para os seres humanos são 1000 anos. Isso para Deus é um dia. E um dia diante de Deus são 1000 anos para os seres humanos. Um dia milenar para os seres humanos é um dia diante de Deus. E nos dias da semana, podemos ver que estão representados os 7 dias diante de Deus. 7 dias que são 7 milênios para os seres humanos. Podemos ver que desde Adão até Jesus se viveu 4 dias diante de Deus, 4 milênios. E Cristo, quando nasceu, estava finalizando o 4º milênio. Já para começar o 5º milênio, por volta de 3 a 10 anos antes de começar o 5º milênio. E quando começou o 5º milênio, começou os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para os seres humanos. Ou seja, o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Por esta razão, vemos que o apóstolo Paulo nos disse na sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, vejam aqui, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. O apóstolo Paulo diz aqui que aqueles dias em que Deus estava se manifestando por meio de Jesus e falando através dele, porque Jesus dizia, eu não falo nada por mim mesmo. O meu Pai que mora em mim, Ele é quem faz as obras. Portanto, Ele falava a palavra do Pai. Era Deus falando por intermédio do seu Espírito, através de Jesus. E aqui Deus disse, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Assim, desde os dias de Jesus, começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana, ou seja, o quinto milênio, lá nos dias de Jesus. Quando Jesus tinha entre 3 e 10 anos de idade, ali começou o quinto milênio. E começaram os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana. Os 3 últimos milênios. O quinto, o sexto e o sétimo milênios. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também no Salmo 90 e versículo 4. Por isso, é que se esteve pregando, desde os dias de Jesus, que nós estamos vivendo nos últimos dias. De modo que os pregadores que disseram isso, nos tempos passados, diziam, estamos nos últimos dias. Eles estavam certos. O próprio São Paulo disse que eles estavam nos últimos dias. E também estava correto. E São Pedro também disse assim. Agora, dizermos que nós estamos no último dia, isso somente pode ser dito desde que começou o sétimo milênio, contando de Adão até hoje. E que vem a ser o terceiro milênio desde Cristo até hoje. De acordo ao calendário gregoriano, já transcorreram 2000 anos da dispensação da graça, que são 2 dias diante de Deus. Os 2 primeiros últimos dias, que são o quinto e o sexto milênios, já transcorreram de acordo ao calendário gregoriano. Nós já entramos no último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio contando de Adão até hoje, ou contando desde Cristo até hoje, é o terceiro milênio. E já levamos 13 anos dentro do sétimo milênio, conforme o calendário gregoriano. Mas se contarmos os números conforme o calendário hebraico ou calendário judaico, que tem 360 dias por ano, então nós já estamos mais avançados dentro do último dia. O que quer dizer? Dentro do sétimo milênio. E para o sétimo milênio, que é o último dia, foi que Cristo prometeu ressuscitar aos crentes nele que morreram e transformar aos vivos. Portanto, a promessa da ressurreição para os 2 dias anteriores era uma promessa que não se cumpriria em nenhum desses 2 dias diante de Deus, desses 2 dias anteriores diante de Deus. Não seria cumprida nem no quinto milênio, nem no sexto milênio, com exceção da ressurreição de Cristo e dos santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com ele, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esses eram os que estavam sob o pacto do Antigo Testamento. Mas aqueles que estão sob o pacto do Novo Testamento, a promessa é que os que morreram serão ressuscitados no último dia. Ou seja, no sétimo milênio, contando de Adão até aqui, ou contando desde Cristo até aqui, no terceiro milênio. E agora, continuamos aqui em São João capítulo 6, verso 40. E esta é a vontade do que me ha enviado. Continuando aqui no capítulo 6, versículo 40 de São João, disse: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para os crentes em Cristo, que venham a Ele, e o aceitam como Salvador, o seu Redentor,
Aquele la expiación, que com a sua morte na cruz do Calvário efetuou a redenção nossa, o qual com a sua morte realizou a expiação dos nossos pecados, que realizou a obra expiatória, que foi refletida na festa da expiação, do dia 10 do mês 7º de cada ano, no meio do povo hebreu, conforme Levítico capítulo 23, versículos 26 ao 29. É por isso que quando Cristo esteve na última ceia, comendo-a com seus discípulos, tomando a última ceia com eles, no capítulo 26, de São Mateus, nos versículos 26 em diante, disse: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. No pão representou o corpo que ele estava dando em sacrifício de expiação. E no vinho representou, tipificou o seu sangue, que era derramado para a remissão dos pecados das pessoas. Ele, em São João, no capítulo 6, também falando do seu corpo, ele disse, a partir do versículo 48, eu sou o pão da vida. Ou seja, que o maná que o povo hebreu recebia a cada dia representava o pão da vida eterna para a alma da pessoa, assim como o maná era o pão para o corpo das pessoas, para lhes dar vida física e mantê-las vivas. Porém, o pão da vida eterna, que é Cristo, é para nos dar vida eterna em nossa alma, vida espiritual em seu reino, para manter-nos vivos com vida eterna no seu reino. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele coma não morra, ou seja, que viva eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Para viver eternamente, precisamos de Cristo, que é o pão da vida eterna. E quem comer deste pão viverá eternamente. Porquanto é um pão espiritual, Cristo. Então algumas pessoas se perguntam, como também perguntaram os judeus aqui. Então os judeus contendiam-se entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua carne a comer? Não é comermos literalmente a sua carne, é pela fé, e com a fé que está na alma,
crer de todo o coração em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo que a sua morte na cruz do Calvário é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados, para obtermos o perdão dos nossos pecados, sermos limpos de todo pecado com seu sangue, sermos batizados na água no seu nome, recebermos o seu Espírito Santo e assim obtermos a vida eterna. Nascermos no reino de Cristo para uma nova vida, para a vida eterna. E, consequentemente, estarmos seguros com Cristo no seu reino eterno. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, quem não comer a carne do Filho do Homem, nem beber o seu sangue, não tem vida eterna dentro, na sua alma. Aquele que crê em Cristo tem vida eterna, porque pela fé, ao crer em Cristo, assim estamos comendo sua carne e bebendo o seu sangue. E Ele nos dá a vida que está no sangue, que é o seu Espírito Santo. E assim, Ele nos concede a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ele ditava conferências, pregava nas sinagogas. Era convidado a pregar e lhes pregava. Ele não tinha barreiras. Assim, em toda essa mensagem que ele lhes pregou, nós vemos que foi um tema em que houve um pouco de controvérsia da parte daqueles que o escutaram e contra a mensagem de Jesus. É porque a verdade não pode se ajustar ao gosto das pessoas. São as pessoas que têm que se ajustar na sua forma de pensar e de crer com a palavra verdadeira. A verdade não se compromete com ninguém. A verdade é a verdade. Creiam nela ou não a creiam. A verdade é a verdade. Estejam ou não de acordo com ela. Portanto, Jesus Cristo pregava a verdade, crescem ou não crescem as pessoas. Por isso ele dizia: eu, homem que vos falo a verdade, vós não credes. Isso está no capítulo 8 de São João, onde ele fala a respeito disso. E é importante buscarmos a verdade e nunca deixar a verdade. A verdade para o tempo em que você vive é a palavra de Deus para esse tempo em que você vive. Portanto, esse é o alimento para a alma da pessoa que vive aqui na terra. E essa palavra é Cristo em forma de palavra, em forma de mensagem.
Ahora veamos Agora, cuando termina la predicación vamos ver quando terminou a pregação e terminou esse culto na sinagoga. Vejam o que sucedeu ali. al oír muchos de sus discípulos Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? están criticando el mensaje de Estavam criticando a mensagem de Jesus. Vejam, os seus próprios discípulos. sabiendo Jesús Jesus, pois, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, les dijo, disse-lhes: isto vos escandaliza? pues que Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? el espíritu, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. la palabra que As yo palavras os he que eu vos disse hablado, las palabras que yo os he hablado são Espírito espíritu y son e vida. pero hay algunos Mas de há vosotros alguns de vós que no creen, que não creem, porque Jesús porque sabía bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. y dijo, E dizia: y dijo, por isso eu vos disse ninguno que puede ninguém pode vir a mim, puede dar se por meu Pai não lhe for concedido. entonces muchos de sus Desde então, muitos dos seus discípulos atrás tornaram para trás e já não andavam com ele. no estaban de acuerdo Não estavam de acordo con el mensaje com de a mensagem de Jesus, que era la revelación que era a revelação divina para el pueblo para o povo en ese tiempo. naquele tempo. Dijo entonces, Então Jesus disse aos 12: ¿queréis acaso? quereis vós também retirar-vos? Respondió, Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, ¿a quién para iré? quem nós iremos? Tienes Tu tens palavras de vida eterna, de vida eterna, y nosotros e nós temos crido hemos creído e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Y nosotros hemos creído, Nós temos crido e conhecido conocemos que tu és o Cristo, el Hijo o del Filho do Deus vivente. Pedro tinha essa revelação. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Ou seja, señalando que uno de ellos, de los 12, era el que voltou com algo duro, assinalando que um deles, dos 12, era o que o entregaria. Porque se era um diabo não pode fazer nunca nada de bom. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Por isso é que no meio do cristianismo, pessoa alguma deve se escandalizar se aparecem alguns diabos como Judas Iscariotes. Se estava com Jesus e eram 12 e nada mais, quanto mais em grupos maiores? Qualquer pessoa, sempre que estiver representada em Judas Iscariotes, fará da mesma forma que Judas Iscariotes fez. Aparentará ser parte dos crentes, aparentará ser uma pessoa espiritual, porém, estará sempre buscando uma falha, e mesmo que não encontre, dirá que encontrou uma ou mais falhas para fazer o que Judas Iscariotes fez: entregar Cristo, a palavra, ao escárnio, ou à zombaria e a muitas outras coisas, para que destruam a palavra de cada era em que estiverem vivendo cada um desses Judas Iscariotes. Porém, lembrem-se de que Judas se suicidou quando deu-se conta do erro que tinha cometido.
Porém, ele não teve oportunidade de voltar atrás. Havia cruzado a linha entre o juízo e a misericórdia. Tinha vendido o seu mestre. A Cristo a palavra. E lhe passará da mesma forma. A Escritura diz que Judas foi e se enforcou e foi ao seu próprio lugar, ou seja, para o inferno, que é o lugar de onde tinha vindo. E foi o instrumento do diabo, no qual o diabo se encarnou para fazer aquela obra de entregar Cristo. Ou seja, que Judas Iscariotes foi o anticristo daqueles dias. E o anticristo do último dia está representado em Judas Iscariotes. Porém, isso deixaremos quietinho para uma outra ocasião. Porém, o importante para o crente é o que Cristo disse em São João capítulo 7, nos versículos 37 ao 39. No grande e último dia da festa, ou seja, na festa dos tabernáculos, porque aqui nos diz que era esse grande dia da festa dos tabernáculos. Diz aqui: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele disse isto do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Jesus foi glorificado. E o dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos os crentes, aqueles 120 crentes que estavam no aposento alto naqueles dias. Era um tempo muito importante, esse dia de Pentecostes, o qual já estava refletido na festa do dia 50, contando desde o dia em que o molho era movido diante de Deus, até contando os 50 dias. Nesse dia 50, era o dia de Pentecostes, porque Pentecostes é 50. E para recebermos a outra porção que falta, que será a adoção física, a redenção do nosso corpo, será num ano 50, ano de Pentecostes. O ano de Pentecostes representa o tempo em que ocorrerá a redenção do corpo, a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação daqueles que estiverem vivos no último dia. Portanto, o tempo em que estamos vivendo atualmente é um tempo muito importante. E todos os crentes em Cristo, de todos os grupos religiosos, desejam a segunda vinda de Cristo.
anelam a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos aqui na terra, dos que estarão vivos nesta terra, porque estas são promessas divinas para todos os crentes em Cristo. E, consequentemente, eles anelam ouvir a palavra de Deus relacionada a todo o programa divino correspondente para este tempo final, correspondente ao último dia. E isso será o alimento espiritual para a alma de todos os crentes em Cristo. Esse é o alimento pelo qual a humanidade e os crentes em Cristo têm fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para este tempo final, para assim obterem fé, para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E essa palavra, pelo qual os crentes em Cristo têm fome, é a palavra de Cristo, a voz de Cristo, que está prometida, que será falada pelo Espírito Santo no último dia. E isso será a grande voz de trombeta, ou a trombeta final, falando à sua igreja, falando ao cristianismo e também falando para toda a humanidade. Através das etapas da igreja, houve alimento espiritual. Por meio da trajetória da igreja, na qual o Espírito Santo esteve falando por intermédio dos diferentes mensageiros que ele enviou. Porque sempre teve um mensageiro por meio do qual falar. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Portanto, haverá um território, um povo que estará ouvindo a palavra do Senhor para este tempo final. E, consequentemente, estará ouvindo a grande voz de trombeta ou trombeta final, a mensagem final de Deus. A mensagem que nos preparará para sermos transformados e logo depois levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Haverá um povo que estará comendo esse alimento espiritual, a palavra do Senhor, para este tempo final, para o último dia. Todos os mortos escutarão a voz do Filho do Homem e se levantarão, ressuscitarão para a vida eterna. Todos os crentes em Cristo das eras passadas e aqueles que estiverem vivos serão transformados para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é importante sabermos que haverá num território e numa nova etapa da igreja, haverá alimento espiritual para a alma. Porque o homem não viverá somente do pão físico, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sempre, através das diferentes etapas, desde Adão até hoje, sempre sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus, que são os instrumentos de Deus, os mensageiros de Deus, os profetas de Deus. Esses são a boca de Deus. E sai do coração de Deus ao coração de um homem, e do coração de um homem ao povo. Essa é a ordem divina. É um alimento para a alma, para o coração de cada ser humano. E não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fome de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus para hoje, para o nosso tempo.
ouvir a palavra de Deus para o último dia. O que será a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Essa é a voz de Cristo como leão, para nos dar o alimento espiritual para a alma, depois que o tempo termine na dispensação da graça, e logo termine o tempo da mensagem correspondente às diferentes eras da igreja. Depois vem a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do anjo forte que desce do céu. E isso será o alimento espiritual para a alma de todos os crentes, para lhes dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Há fome e sede na terra de ouvir a palavra de Deus, a mensagem final de Deus. Como houve uma seca no tempo do profeta Elias, o qual anunciou por mandato divino no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 1 em diante. E no capítulo 18, nos versículos 30 a 40, depois ele anunciou a chuva, quando lhe foi dito que viria uma grande chuva sobre a terra. No capítulo 17 do primeiro livro de Reis, Elias havia dito: não haverá chuva nem orvalho, senão por minha palavra. Assim também será neste tempo final. Não haverá chuva espiritual, não haverá água e, consequentemente, tampouco haverá alimento espiritual, senão pela palavra de Elias. Elias está prometido em Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Portanto, haverá palavra de Deus, haverá uma grande chuva que trará um grande avivamento para a alma dos seres humanos e lhes dará vida. Essa chuva será uma chuva espiritual que trará vida para os crentes em Cristo, trará um avivamento. E Cristo materializará todas as promessas que ele fez para o último dia. E muitos de nós que estamos vivos teremos o privilégio. E como vão as coisas? Teremos o privilégio de ver a segunda vinda de Cristo e os santos que virão com ele desde o paraíso, sendo ressuscitados em corpos glorificados, eternos, imortais, como é o corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. E nós, os que estivermos vivos e que os vejamos, a promessa de que nós seremos transformados. E eu estou esperando a minha transformação. Eu estou esperando esse glorioso momento que está prometido na palavra de Deus. Eu desejo a minha transformação. Portanto, anelo e espero a segunda vinda de Cristo com os santos ressuscitados, como foi prometido, para que nós, os que estamos vivos, sejamos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Em que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no tempo em que há fome e sede de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para este tempo final. A mensagem que corresponde a este tempo final.
Se há aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo, quando você tiver sido batizado na água no nome do Senhor, para o qual você pode chegar até aqui na frente e nós oraremos por você. As pessoas que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para que fiquem incluídas na oração que nós estaremos fazendo pelos que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Portanto, onde se encontrem em outras nações, podem chegar até aí na frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Deus tem muitas pessoas aqui em Porto Rico, em todo o Caribe e em toda a América Latina, e está chamando-as neste tempo final para assim completar sua igreja e então terminar sua obra de intercessão no céu, sair do trono do Pai, tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, abri-lo no céu e realizar sua obra de reclamação. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador, para que também fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estarão vindo nas diferentes nações, aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com as nossas mãos levantadas para o céu, com os nossos olhos fechados, vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, estejam preparados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador nesta ocasião. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dê a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos que vieram aos pés de Cristo nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho. A Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome no qual podemos ser salvos. Creio em Ti, como o Messias prometido, como o Salvador do mundo. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito de um Salvador. A Tua fé nasceu no meu coração ao escutar a pregação do Teu Evangelho. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Torne uma realidade a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino
perdoou os seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador, pelo qual você agora me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor. Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E a sua pergunta agora é: quando podem me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza novo nascimento em vocês. O próprio Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Ele próprio disse: quem crer e for batizado será salvo. Portanto, é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. A água no batismo não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água e no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, porque nós estávamos nele e com ele eternamente, pelo qual nós nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. É tão simples assim o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, e deixo em cada país o ministro correspondente, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixo em cada país o ministro correspondente, e aqui deixo o ministro, o reverendo José Benjamin Pérez, para que continue, e nós nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus, da maneira em que seja, esperando estar aqui. Mas se não estiver, então será via satélite. Eu sempre estarei com vocês e com a mensagem para vocês todo o tempo. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, que lhes use grandemente em seu reino neste tempo final. E como já foi prometido para o próximo domingo, será mostrado algum vídeo a mais de tudo o que está sendo realizado. De modo que, aos domingos, que é um dia muito importante, é para louvar a Deus, ouvir sua palavra, para receber suas bênçãos e para ver o que está se passando no programa divino. Que Deus continue abençoando a todos, que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.